Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Toledo, do site rodrigosoledo.com, Twitter Rodrigo Soledo. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho do Moto G. Aqui eu tenho as duas gerações do Moto G, o Moto G original do ano passado, com a tela um pouquinho menor, e o Moto G deste ano com a tela já de 5 polegadas, TV, um aparelho um pouquinho mais completo. Esse aparelho aqui era o Moto G, o Moto G de entrada com 8 GB de espaço interno. Esse aqui vamos chamar o top do Moto G atual, com 16 de memória interna, tá? Então vamos ver assim algumas diferenças desses dois aparelhos, nada muito técnico, mais de uma visão de usuário mesmo, que eu acho que é o que acaba interessando para muita gente. Reviews técnicos você tem aí aos montes, eu acho que vale a pena de repente a gente falar mais da percepção do usuário mesmo, tá? Então os dois aparelhos, eles têm uma diferença até que pequena, tamanho de tela. Aqui olha, você tem um dedinho aqui a mais de tela. Aparentemente o modelo anterior acho que é da mesma espessura. Esse aqui eu coloquei uma capinha colorida. Esse aqui, como é um modelo mais simples, ele não veio com essa capinha. As câmeras são muito semelhantes. Processador também semelhante, memória RAM eu acredito que seja a mesma, pelo que eu me lembre. Diferença desse aparelho aqui, do Moto G novo, o que ele tem a mais? Ele tem uma tela maior, óbvio. Você tem alto-falante estéreo, tá vendo aqui, ó? Essas duas barras são do alto-falante estéreo. O modelo anterior, o alto-falante aqui na parte traseira, com som relativamente bastante, né, vamos dizer, inferior. Aqui no Moto G novo você tem TV digital, coisa que você não tem nesse anterior, pelo menos nesse modelo de 8. No mais, eu acho que eles são aparelhos muito semelhantes. Curiosamente, o aparelho mais antigo carregou primeiro, ele ligou primeiro. Uma possível explicação é o fato de que nesse aparelho aqui mais recente eu instalei tudo que eu podia já, e no aparelho mais antigo ele tá como saiu da caixa. Tá vendo que ele não tem aplicativos instalados, só tem o kit básico, tá? Enquanto o Motorola, o Moto G novo, ele já está com tudo instalado. Talvez isso explique essa pequena diferença. As telas, elas têm a mesma resolução e são muito semelhantes em questão de brilho, em questão de imagem. Eu não vi assim nenhuma grande diferença. Talvez um pouquinho mais de brilho até no anterior, mas muito provavelmente por conta do contraste do brilho, né, que eu deixei no máximo em um aparelho e no outro não. Mas de uma maneira geral, o aparelho antigo ele tem uma pegada melhor, você consegue alcançar a tela inteira com o dedo, é mais fácil de operar com uma mão só. O aparelho novo você já tem que dar uma ajeitada para poder alcançar em cima e embaixo, tá? Não é tão fácil quanto esse aqui. Mas, por outro lado, aqui você tem um campo de visão bem maior, o que dá assim, uma sensação de uso bem mais interessante. Outro ponto que vale a pena ressaltar, não só pela TV, mas até para jogos, esses alto-falantes estéreo, eles fazem uma diferença gigantesca. Entendeu? O som realmente fica mais legal. Eu venho jogando até muitas vezes nesse aparelho, apesar dele ser um pouco mais lento do que o Moto X, eu tenho jogado mais nele do que no Moto X da segunda geração, pelo fato de que o som é mais agradável. Engraçado isso, né? Claro, se eu tô no quarto, na cama, tô no lugar que eu não posso usar o som, eu acabo usando o Moto X, mas se eu tô no lugar que eu posso usar o som à vontade, muitas vezes, apesar de ter menos resolução e menos memória RAM e tal, eu prefiro usar o Moto G por conta do som. É curioso isso, né? As câmeras eu senti que elas são muito semelhantes e, curiosamente, a câmera do Moto G de 2014, segunda geração, me pareceu em algumas situações até melhor do que
a câmera do Moto X, segunda geração, o novo. Assim, pouca coisa, mas em algumas situações ela me parece ser a vencedora. Mas assim, tudo muito próximo. A resolução, de qualquer forma, ainda é menor, são 8 contra 13, se eu me falha a memória. E então, assim, tem vantagens, tem desvantagens, mas de qualquer maneira é bem curioso ver a evolução do aparelho. Não só em termos de tamanho de tela, mas como o conjunto mesmo. Agora vem a pergunta que muita gente tem feito não só pelo YouTube, mas pelo site. Vale a pena trocar de aparelho? Vale a pena? Se eu tenho um Moto G do ano passado, gosto dele, tem uma pegada boa, o tamanho legal, fica bem no bolso, vale a pena comprar o modelo novo? Bom, primeiro, se você realmente se preocupa com o tamanho e acha que o aparelho antigo é confortável no bolso, talvez você não goste do aparelho novo, porque ele realmente adiciona um tamanho aí considerável na tela. Ó, dá para ver largura e altura, né? Colocar os dois bem alinhados, olha aqui, ó. Você tem uma diferença sim, então vai sentir no bolso a diferença. Agora, se não é problema para você o tamanho, eu acho que tem que trocar. E tem que trocar pelo de 16 por alguns motivos que eu vou listar. Primeiro, pelo tamanho da tela. Segundo, pelos alto-falantes estéreo. Terceiro, pela TV digital, que nem todo mundo usa, mas é legal, tá lá. Às vezes você tá na faculdade, tá em algum lugar, ou na casa da sogra, sei lá, quer ver um jogo, quer ver uma corrida, quer ver algum esporte, você tem a tua TV ali para te acompanhar, para te ajudar nesses momentos, né, que você precisa ver alguma coisa, normalmente momentos de esporte. E no mais, isso não é uma coisa que eu uso com frequência, que eu costumo usar mais de um celular ao mesmo tempo, mas isso aqui vale a pena ressaltar. Ele tem a possibilidade de usar 2 chips ao mesmo tempo e também colocar um cartão de memória adicional. Então acho que essas diferenças acabam fazendo com que esse pacote aqui do novo aparelho seja realmente muito compensador. Principalmente você gosta de tirar muitas fotos, gosta de ouvir música no celular, não por streaming, tem os próprios arquivos de MP3. Eu acho que vale a pena o novo Moto G para você poder colocar o teu cartão de memória e lotar de conteúdo, tá? E sempre recomendo o de 16 e não o de 8 por conta da memória disponível para aplicativos e jogos. Então o de 16 é melhor, sempre é bom você ter uma folga para poder colocar uns jogos mais pesados. Hoje um jogo um pouquinho mais pesado, mais legal, ele bate fácil 1 GB. Então se você pega o aparelho de 8, normalmente você vai acabar com algo em torno de 3,70, alguma coisa do gênero, disponível para o usuário. Quer ver? Vamos até dar uma olhada aqui, ó. Em armazenamento, olha, eu tenho espaço disponível, não, esse aqui tá liso ainda, não instalei nada, tem 4.98. Mas imagina, 2 jogos mais pesados, 2 jogos de 1 GB, já foi tua memória. Então, esse é outro ponto que vale sempre lembrar. Se você puder gastar mais um pouquinho, compre sempre o de 16 e não o de 8. Sempre compre o maior, quanto mais memória, melhor. Então é isso, pessoal. Essas são as principais diferenças. Não é um review, é um comparativo rápido para você poder saber se vale a pena ou não comprar o novo Moto G. Na minha opinião, vale o investimento. É isso aí, pessoal. Então visitem o site rodrigostoledo.com, sigam o Twitter Rodrigo Toledo e sigam também esse canal no YouTube. Tá bom? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.